A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe a todos. Trazer mais uma palavra aqui essa tarde. Deus abençoe nossas vidas. Que a palavra chegue aos ouvidos de muitos. Que o nome de Jesus seja glorificado. Deus só o joinha. Inscreva no canal, você que ainda não é. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Toca aí. Boa tarde a todos, saúde, a paz do Senhor Jesus, essa tarde, mais uma vez aqui, nessa praça, para trazer a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus com a verdade, porque toda a Escritura, ela é divina, inspirada por Deus, a transgressão, observar as Escrituras e viver. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, usa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada e anunciada em todo o tempo, em todos os lugares, porque essa foi a ordem que Jesus Cristo deu, e nós devemos obedecer e fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que prevalece em nossas vidas. Porque o Senhor deu a ordem e nós temos que cumprir o ir e pregar e anunciar o Evangelho a toda criatura. Em Tiago 1:22 diz: tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enquanto vos a vós mesmos. Então nós temos que ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos das Escrituras e praticar. Não somente como ouvinte, mas praticante da palavra e da verdade. A verdade que é Jesus Cristo. Que nunca houve, nem haverá um Deus tão grande e poderoso a não ser Jesus Cristo. Que é esse que nós devemos obedecer e seguir até que Ele volte. E a volta de Jesus Cristo está próxima. Muitos não estão percebendo, muitos não estão dando conta da volta de Jesus. Mas a volta dele é mais próxima do que imaginamos. Por isso que Ele deixou os sinais, deixou tudo escrito. As profecias estão se cumprindo. Mas as pessoas não estão dando observação, nem estão dando prova dos acontecimentos. Está aí as guerras, a fome, a peste, acontecendo em todos os lugares. Mas as pessoas não estão dando importância para as Escrituras. Mas a Escritura ela foi escrita para que nós possamos observar todos os acontecimentos. Tudo que está acontecendo já está escrito. Tudo que está acontecendo já está nas Escrituras. As profecias estão se cumprindo.
página por página, as escrituras estão se cumprindo. E Jesus, ele disse que iria para o Pai e retornaria para buscar o povo que observa, o povo que medita, o povo que teme a palavra do Senhor, teme o Senhor, buscai o Senhor enquanto você pode achar, busque o Senhor enquanto você pode achar, porque vai haver um dia que você vai clamar e você não vai ter mais a presença do Espírito Santo. Em Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-ei, e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Mas nós observamos hoje, nos últimos dias, que as pessoas não buscam mais o Senhor. Não buscam mais a riqueza, o poder, o dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas estão preocupados muito em buscar a presença do Senhor. Não estão muito preocupados em observar as Escrituras, observar os ensinamentos e a palavra de Deus. Mas estão buscando mais o poder, buscando mais a riqueza, o dinheiro e a avareza. E o que tem de avareza, o que mais tem é avareza. É católico, é evangélico, tudo, fazendo tudo por causa do dinheiro. Fazendo tudo para enriquecer. Muitas das vezes enganando os mais vulneráveis, os mais que não conhecem a Escritura. Muitas das vezes distorcem o Evangelho, distorcem a palavra de Deus. Mas Deus está vendo tudo. Deus está observando tudo, as atitudes dos espertalhões. E a vida do Senhor Jesus, Ele disse que iria voltar, e em breve Ele vai retornar. Para buscar uma igreja pura, uma igreja lavada e reunida com o sangue de Jesus. E essa igreja tem que estar pronta. Eu pergunto para você está pronto para a vida de Jesus? Você está pronto para quando Jesus voltar, você subir com Ele? Você vai ficar aqui com a tribulação insuportável? Eu quero ler uma passagem aqui, que se encontra em 2 Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalônicos. Ele escreveu essa carta para aqueles irmãos, para que eles se preparassem para a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo, ele achava que Jesus retornaria naquele dia, que Jesus ia voltar naquele dia. Mas tinha muitas profecias para ser cumpridas. O apóstolo Paulo conhecia as Escrituras, mas ele ainda tem esperança que Jesus vai voltar na época que ele ainda estava vivo. Mas muitas profecias ainda iam se cumprir. Os profetas escreveram tudo aquilo que o Senhor disse. Os profetas falavam aquilo que o Senhor mandava falar, mas não queriam ouvir, não dava importância, mas a nação de Israel padecia. E não é diferente no dia de hoje, porque o povo não dá importância, o povo não observa, não lê as Escrituras, mas quando nós falamos a verdade, muitos não gostam, muitos rejeitam, muitas das vezes desprezam a palavra. Mas a palavra do Senhor fala: ai daquele que despreza a minha palavra, ai daquele que despreza os meus mandamentos, porque naquele dia, você que despreza a palavra de Deus, naquele dia você vai ser desprezado. Por isso nós temos que observar as Escrituras, meditar e praticar.
viver as Escrituras. Porque o tempo está acabando, as coisas estão chegando ao fim, e nós temos que se apegar mais na verdade, nas Escrituras, para que nós possamos ser salvos. Que a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É Jesus Cristo. Porque ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então, se fosse você, eu acreditaria nas palavras do Senhor, nas Escrituras. Que as Escrituras falam dos acontecimentos que viriam e estão acontecendo todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus tem se cumprida, para que realmente a volta de Jesus aconteça. E quem estiver preparado, subirá, vai subir. Mas quem não tiver, vai ficar com uma grande tribulação, e isso vai acontecer. E é pela fé que nós vamos alcançar nossa salvação. Porque a palavra de Deus fala em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós pregamos e anunciamos, para as pessoas ouvir, para as pessoas meditar, para as pessoas praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Eu pergunto para você tem lido? Você tem meditado na palavra de Deus? Ou a correria do seu dia a dia, a correria da sua vida? Você não tem tempo para ler as Escrituras e meditar a palavra. O tempo está acabando. A volta de Jesus está mais próxima do que você imagina. E está na hora de correr para os braços do Senhor. Aqui, segundo a Tessalonicenses 2, o título diz assim: a vida de Cristo será perseguida. Vendo manifestações do anticristo. O anticristo é o homem que se opõe a Deus. O anticristo é aquele que vem para enganar. E ele está enganando a muitos. O anticristo é aquele que a palavra de Deus já fala. Eles já se manifestam nesse mundo. Que a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. E eles operam aqui nesse mundo. O mundo está caindo na cilada do diabo. E quando Jesus voltar, vai encontrar um povo que vai adorar o diabo. O povo que vai se prestar diante desse diabo, desse anticristo. Porque não gostam da repressão, não gostam das instruções, o que a Bíblia apresenta e quer que nós façamos. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 e diante, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora existe, até que do meio seja tirado. E então será revelado o início
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Ele aniquilará pelo esplendor da sua vida. Esse cujo vida é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tinham prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ser Deus elegido desde o princípio da salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão. Amém. Eu próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que vos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Essas são as palavras do apóstolo Paulo dessa igreja dos Tessalonicenses, onde Paulo já alertava essa igreja, a qual se opõe contra tudo o que chama Deus. Esse é o próprio Satanás. Satanás não gosta que nós pregamos. Satanás não gosta que nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo. O diabo não gosta quando falamos do Evangelho e pregamos a palavra, porque ele se opõe às coisas de Deus. E a palavra de Deus fala: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas quem não é de Deus rejeita a palavra e não gosta de ouvir a palavra. E o diabo faz isso muitas das vezes quando pessoas se opondo à palavra, se opondo à verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então a palavra de Deus fala que ele sempre se levanta para confundir a mente das pessoas. Satanás sempre ele trabalha para que o Evangelho não seja anunciado. Satanás sempre ele se opôs desde o início da criação. Tanto é que ele enganou o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim, aonde Deus deu uma ordem para aquele casal não tocar no fruto, que eles não deveriam tocar na árvore e nem comer daquele fruto. Mas aconteceu a primeira desobediência. Aconteceu a primeira desobediência daquele casal. E a primeira desobediência daquele casal continua até hoje, nesse mundo, nessa geração, que não obedece mais à vontade de Deus, mas quer viver de acordo com a sua vontade e os seus desejos. E aonde há aquele que se opõe e quer viver contra a vontade de Deus, vive separado da verdade e separado de Jesus Cristo, porque se opõe e não quer obedecer às Escrituras, não quer obedecer à verdade.
E Paulo, ele disse: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E Paulo sempre alertava para as igrejas da volta de Jesus Cristo e a oposição do diabo contra a igreja de Cristo. Paulo sempre alertou e foi alertado para que eles estivessem prontos e preparados para a vida de Jesus Cristo, para que eles estivessem vigiando, orando e vigiando. E não adianta as pessoas falar que vigia e não ora. Você não ora e não vigia, não adianta nada. Então nós temos que viver uma vida de oração e vigilância, porque a Bíblia diz que não sabemos a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja. E a igreja não é 4 paredes, a igreja não é essas paredes que você está dentro. Igreja somos nós, dentro do Espírito Santo de Deus, onde habita o Espírito Santo. E essa igreja, nós temos que estar sempre com o templo limpo, porque templo sujo, templo que tem imundícia, o Espírito Santo não habita. O que é a imundícia? É aquilo que Deus não gosta que o ser humano faz e ele continua fazendo. Tudo aquilo que a palavra, ela nos ensina para que nós obedeçamos, para que nós não vivemos com a iniquidade do pecado, para que nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, esteja sempre limpo. E Paulo sempre alertava as igrejas. E ele continua dizendo: e agora vós sabeis o que eu tenho, para que o seu próprio tempo seja manifestado. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, o Espírito Santo será retirado desse mundo. O Espírito Santo não vai mais estar aqui. A Bíblia já não vai ter mais revelação. A Bíblia não vai ter mais quem vai vir para cá. Porque o Espírito Santo de Deus não vai estar aqui mais para ensinar. Porque quem vai tomar conta vai ser o anticristo, o diabo. Por isso que você tem que estar atento. Você tem que estar preparado para a grande volta de Jesus. Você tem que estar pronto para o grande dia do Senhor. E o grande dia do Senhor está próximo. E a Bíblia diz: porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O diabo já está operando. Quando a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno, é porque quem está no comando desse mundo é o diabo. Quem comanda esse mundo é o diabo. Jesus Cristo é o dono de tudo e de todas as coisas. Mas é o diabo que está dominando esse mundo. E as pessoas fazem tudo o que ele quer. Tudo errado. Tudo ao contrário de Deus. Poucos estão obedecendo. Poucos obedecem a palavra de Deus. Porque tem muitos aí, só porque escolhem uma religião, põe a Bíblia debaixo do braço e fala que está salvo. Fala que está servindo a Deus. Mas o coração dele está no dinheiro, na riqueza e na avareza. Está servindo a Deus nada. Está na ganância. Muitos, dentro de 4 paredes, pregando, diz que mesmo vou falar mentira, está ali para ganhar dinheiro, cobrando para pregar, cobrando a palavra de Deus. Esses são os falsos profetas, os falsos ministros.
falsos pastores, é o que a Bíblia fala. A Bíblia já vem alertando. Mas o povo não lê a Bíblia para conhecer essa escritura e a verdade. Até quando? Até quando você vai querer viver na mentira? Que a palavra de Deus fala, o diabo veio para roubar, destruir e matar. Essa é a função do diabo. Mas Jesus Cristo ele veio para salvar e dar vida para aqueles que realmente querem a salvação. Querem ser salvos. Porque muitos não querem ser salvos. Porque não obedecem a palavra. Não obedecem a escritura. E a Bíblia fala que então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Ele aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o diabo, ele vai ser destruído. Jesus vai levar seu povo à sua igreja. E vem a grande tribulação. Todos vão adorar o diabo. O que não quer saber da salvação, não quer saber das escrituras e obedecer a Deus. Vão estar servindo o diabo. Mas a segunda vinda de Jesus, a primeira ele vem buscar a sua igreja. Depois ele vem para aniquilar. Vem para aniquilar o diabo e aqueles que adoram ele, que seguem ele. Aqueles que não quiseram obedecer a palavra e as escrituras para ser salvos. E a palavra diz que o Senhor desfará pelo assopro de sua boca. Ele te dará pelo esplendor da sua vida. Vamos, filho. Esse cuja vida é segundo a eficácia Isso, vamos. de Satanás, com que o poder e sinais e prodígios de mentiras. O diabo vai enganar muitos, como está enganando. Como a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele continua mentindo, enganando a muitos. Por isso que as pessoas rejeitam, não querem a Escritura, não querem viver a palavra de Deus. Porque as mentiras do diabo estão agradando a muitos. E por isso, Deus enviará a operação do erro para que creia a mentira. Deus não é ruim, Deus não é mau. Mas como as pessoas rejeitam a verdade, as pessoas rejeitam a Escritura, o próprio Deus vai permitir que eles continuem no erro, porque não quer saber. Porque eu tenho livro a Bíblia que dá a decisão de viver a mentira e no engano. Deus é a salvação de todos. Tanto é que a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Portanto, aquele que nele crê, não pereça, mas viva, mas tenha vida eterna. Mas por causa da dureza de coração, vai vir o espírito do erro. Porque as pessoas vão continuar no erro. E vai ser destruído com o assopro do próprio Deus. Vai ser destruído com a sombra do próprio Deus, junto com Satanás. E a Bíblia fala que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde vai estar ardendo para todo sempre. Por isso que ainda está tendo tempo de você se arrepender. Ainda está tendo tempo de você se colocar na posição. Ainda está tendo tempo de você se converter e buscar o Senhor. Ainda é tempo de você parar de fazer as coisas erradas. Ainda é tempo de você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus
entregar a sua vida àquele que pode te dar salvação. Porque aquele que não se entregar a sua vida para Jesus vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, lançado no inferno por Satanás e seus anjos. Mas você não quer. Continua fazendo da sua vida da maneira que você quer e não quer se arrepender. Mas a volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está próxima. A vida de Jesus vai buscar a sua igreja. Ele não vai pisar aqui nessa terra. A primeira vida de Jesus, a Bíblia fala que ele vai vir nos ares. Os mortos que foram mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar, vão subir com ele na primeira vinda. Aqueles que morreram com Jesus vão ser arrebatados. E em seguida, no piscar de olhos, a Bíblia fala: aqueles que estão vivos subirão com ele também. Mas aqueles que não aceitaram Jesus vão ficar sepultados para o juízo final. Não vai ser ressuscitado quando Jesus vir, mas vai ser ressuscitado para o grande dia do juízo, o grande dia do Senhor, aonde ali vai ter o juízo de Deus, aonde vai ter a separação. Só naquele dia que vai ser ressuscitado, mas para a segunda morte. A segunda morte será a morte eterna. A morte que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. A segunda morte, aonde não tem mais solução. Onde não tem mais. Não tem purgatório, não tem reza, não tem missa que vai tirar aquele que não aceitou Jesus. Por isso há um tempo, ainda há um tempo para você se consertar a tua vida. Ainda tem tempo, porque nós sabemos a hora nem o dia. A Bíblia fala que não sabe se é de dia, se é de noite. A Bíblia fala que não tem horário para a vida de Jesus, mas a certeza que nós temos é que Ele vai voltar. E a Bíblia diz que vai pegar uma geração, um povo desprevenido, porque não quis obedecer às Escrituras, não quis obedecer à palavra de Deus, não quis ouvir o Evangelho, que é a verdade. E a Bíblia diz para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. São esses que não vão subir. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus fala: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, que é a palavra, as Escrituras. As Escrituras, a Bíblia fala que não pode ser mudada. As Escrituras não podem ser da vontade do homem, mudar as Escrituras. Quando ele diz para serem julgados todos aqueles que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, ou seja, tem prazer no pecado, no erro, que vive cometendo os mesmos pecados, levando a vida da maneira que quer e que agrada o seu bem prazer. Então vai ser julgado. Todos vão ficar diante do trono de Deus. Todos vão ter que prostrar no dia do julgamento, no dia do juízo.
Os salvos vão receber o seu galardão, mas os perdidos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que as coisas de Deus podem ser de qualquer forma? Está achando as escrituras? Você pode levar do jeito que quer, de ouvir não dá importância? Porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo para os nossos dias de hoje, valendo para os nossos dias de hoje também, para os nossos dias. E a Bíblia diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque vós tem Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então Paulo estava dizendo para aquela igreja, estava dizendo: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Não adianta querer viver da maneira que quer, na prática do pecado, na desobediência a Deus, sem santificar, sem deixar a iniquidade, deixar de viver para esse mundo e viver para Jesus Cristo, fazendo somente a vontade de Deus. Mas é um povo que não está nem aí, só quer viver nas práticas mundanas, festas pagãs, festas que não tem nem conhecimento direito de que é uma festa mundana, mas está lá. Ou muitas das vezes conhece, mas não obedece à vontade de Deus. Sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Não adianta desprezar as Escrituras. Como eu já disse, quem despreza, naquele dia vai ser desprezado diante do próprio Deus. O dia do juízo está próximo. Para que, pelo Evangelho, vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo dizendo, para que eles possam ter conhecimento e trazer para si tudo que as Escrituras estão dizendo, para que fujam da iniquidade, para que deixem de agradar o diabo e agrade a Deus. Somente dessa forma alcançará a salvação, se arrependendo dos seus pecados e deixando a iniquidade, se santificando para o grande dia, a vida do Senhor Jesus Cristo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Por isso nós temos que anunciar o Evangelho,
e que alcance almas. Porque o objetivo da palavra é para que alcance almas, que a palavra entre no coração do ouvinte e ele se converta dos seus pecados, que a palavra possa mudar. A palavra não é para trazer confronto com ninguém, mas a palavra é para, ou seja, a palavra não é para trazer ódio, mas a palavra tem que confrontar o pecador, para que ele se conserte e volte para os seus caminhos, os caminhos de Cristo. A palavra é para alcançar pessoas, como Jesus disse, e de pregar o Evangelho a toda criatura. É porque as pessoas têm que ouvir, crer e meditar e se converter. E ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente Ele, como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não tem como substituir Jesus por ninguém. Nem podemos e nem adianta querer substituir Jesus por ninguém. Porque somente em Jesus que nós alcançamos a salvação. Somente em Cristo Jesus que nós alcançamos a nossa vida eterna. Que a palavra de Deus fala aqui no Evangelho de João 14:6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não adianta procurar o caminho, porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém. Se você estiver escolhendo outro caminho, outro desvio, não adianta. Somente Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Ninguém mais salva ninguém. Ninguém mais faz milagre no Senhor Jesus Cristo. Esse que vive e reina para todo sempre. Esse que está no céu, sentado no trono, aguardando aquele grande dia, que a palavra de Deus fala que ninguém sabe o dia, nem hora, somente o Pai que sabe o dia e a hora. Isso tudo aqui vai terminar, porque vai um dia terminar. Somente o Pai, nem o Filho sabe, mas somente o Pai que sabe o dia. E a volta de Jesus está próxima. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de mim. Não há. Nunca houve e nem vai haver um Deus tão grande. Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Somente Ele que está no céu, não tem mais ninguém. Até o dia que a igreja foi arrebatada. Lá não tem mais ninguém além de Jesus. A Bíblia não afirma que tem mais alguém lá. Só o Pai, preparando o lugar que já está preparado para os salvos. Mas os perdidos não vai estar na glória por Deus. Não vai estar. Por isso é tempo ainda de se arrepender e se consertar. Porque não sabemos nem o dia nem a hora, mas Ele está voltando. E vai pegar muito desprevenido. Se conserte enquanto tempo, porque Jesus Cristo está voltando. A volta de Jesus está próxima. Que essa palavra possa ter alcançado. Que essa palavra possa mudar a tua vida, se você deixar. Se você permitir que o Evangelho
Muda tempo. A palavra de Deus muda tempo. Que a vontade do Pai, que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todos querem ser salvos. Porque continua fazendo o que desagrada ao Criador. Nem todos querem ouvir a palavra. Nem todos querem obedecer. E sem obediência, não tem como se aproximar do Criador. Toda desobediência vem a consequência. Foi assim que aconteceu no Jardim do Éden. Desobedeceram a Deus. Por isso foram expulsos do jardim. Foram expulsos do Jardim do Éden. E nunca mais entraram. Porque desobedeceram. E para entrar no reino de Deus, só entra os obedientes. Os desobedientes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não seja mais um que vai para a perdição. Não seja mais um que vai ser lançado no lago. Se arrependa enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra de Deus possa mudar a tua vida. Porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, a todos. Que Deus guarde e proteja a vida de todos, em nome de Jesus. A palavra foi pregada, o Evangelho foi anunciado. Que o Espírito Santo convence os homens do pecado e que se arrependam para ser salvos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.